NAF. O NAF, assim, como eu te falei, eu tenho o diagnóstico desde os 3 anos de idade, né? O NAF é o Núcleo de Apoio Familiar. Ele nasceu dentro do meu coração já muitos anos antes, mas em 2017 eu decidi fazer ele existir de verdade. Então, eu tinha recebido uma negativa numa escola, e aí eu saí da escola muito brava, porque eles pegaram a matrícula, e eu falei, eu vou processar eles, eu vou botar isso no jornal e tal. E aí eu falei, mas eu também posso fazer uma coisa boa com isso, né? Porque essa insatisfação, essa revolta que eu tô sentindo pode ser revertida para uma coisa boa. E aí, Deus é perfeito, assim, nas coisas, porque 2 dias depois eu encontrei E aí eu falei, vou criar uma associação. E aí encontrei o presidente da OAB, o Dr. Geralcílio, que eu quero aproveitar para mandar um abração para ele, para a esposa dele, no corredor do fórum, e falei, vamos montar a comissão da pessoa com deficiência na OAB? Ele falou, claro. Eu falei, mas eu quero ser a presidente. Ele falou, você já é a presidente. E aí eu tive todo esse suporte da OAB, abri o NAF. O NAF, por incrível que pareça, a gente não registrou, ele virou um movimento. Agora ele está já registrado no cartório e tal, mas até então não era. E ali, Niltinho, eu comecei, o Geralcílio me deu um espaço dentro da OAB, então eu atendia essas famílias, né, junto com uma terapeuta, e a gente começou a entender a demanda delas. Então a minha ideia era assim, eu tinha uma fichinha de atendimento, ela ia lá e me contava, por exemplo, o filho dela precisava passar na fono e estava há 1 ano na fila de espera. Eu pegava a fichinha dela, ia na Secretaria de Saúde, tentava entender o porquê e tal, e se não conseguisse, a gente entrava judicial ou encaminhava ela para algum advogado que fizesse esse trabalho, né? E dali foram surgindo várias situações que me colocaram dentro da política. Eu tinha aversão à política, né? Meu marido foi vereador, eu tinha assim, ojeriza, talvez seja a palavra, né? Tinha até receio, assim, falava, nunca na minha vida nunca. E a última eleição que a gente teve, de 2016, eu falei pra ele, se você sair candidato, pode me esquecer. E ele não saiu, né? Ia ser muito bem votado. E aí, em 2020, eu acabei indo pra política por isso, né? Mas uma das principais coisas era fazer o NAF funcionar da forma como eu sempre sonhei, porque eu achava que a política ia abrir muitas portas para o projeto, né? E não só para o projeto, para fazer com que as pessoas realmente tivessem acesso aos seus direitos. O NAF, ele surgiu nesse momento que eu comentei com vocês, né? No início dele era mais nessa questão de ouvir os pais e tal, depois a gente comecei a fazer palestra, assim, promovendo o direito das pessoas com deficiência e fazendo com que as pessoas soubessem quais são os direitos dela. Até hoje eu faço isso, até hoje eu atendo aí umas 5 a 7 famílias, no mínimo, assim, por semana. Tem dia que eu atendo esse número por dia, explicando para elas tudo que elas têm direito, né? E dando aí os caminhos para que elas acessem esses direitos. Dentro do NAF, a minha ideia, o meu sonho sempre foi fazer com que nós pudéssemos oferecer terapias, e começamos a oferecer terapias no ano passado. Então foi assim, Legal. A realização de um sonho de vida, né? Não tem nada a ver com a política, é um sonho da minha vida mesmo, fazer com que nós possamos atender as pessoas, né? Hoje nós estamos atendendo 40 famílias, essas 40 famílias passam por psicopedagoga, psicólogo, e fizemos uma atividade funcional dentro de uma academia, com 2 personal trainers ali, que são formados em educação física, e que fazem atividades físicas adaptadas para essas crianças, no estilo de um circuito. Isso foi uma experiência que eu tive com o Lohan, no momento que ele teve uma questão meio depressiva, assim, e a gente levou ele para fazer circuito funcional, e foi maravilhoso. E aí eu sempre tive isso no coração de fazer rodar, né? Fazer com que outras crianças tivessem acesso a isso. E hoje é uma realidade do NAF, o NAF atende essas famílias, né? O projeto, ele nasceu no meu coração, mas hoje ele não pertence só a mim, ele pertence a todas as famílias que participam dele.
Ele tem a presidente, ele tem a vice-presidente, as famílias. A Luana, inclusive, faz parte do NAF hoje, da diretoria do NAF. E, enfim, então é um movimento de famílias mesmo, fazendo com que isso aconteça. E a nossa ideia é aumentar esses atendimentos. A gente não tem um espaço em que nós recebemos essas famílias, então é muito legal, porque através do NAF, essas crianças são atendidas em clínicas particulares maravilhosas, sabe? Nossa, que bom. Através de parceiros que decidiram ajudar, né? E já fica aí o meu pedido para que empresários, marcas, né, que queiram e possam ajudar a adotar uma criança, fazer a diferença real na vida de uma criança, né? Então, as nossas crianças costumam custar aí por terapia R$ 400, em todas as terapias, né? Então, a ideia é, eu não posso adotar uma criança, mas eu posso adotar meia criança, eu posso adotar um quarto de uma criança, eu posso ajudar com o que for. Isso realmente faz muita diferença e é algo que vai ser para sempre, assim, vai ser a minha missão, né, de vida.